Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, neste nosso encontro, vamos falar um pouco aqui sobre os elementos que são importantes para o seu trabalho de conclusão do módulo, né? Obviamente, vamos falar um pouco sobre a sua estrutura, o seu formato, né? O esqueleto, e que nós vamos se basear aqui nas regras da ABNT, sendo que é super importante que você analise essa regra passo a passo para que a sua pesquisa ela seja feita de forma coerente e de forma muito técnica. Ou seja, dentro desse formato aí do trabalho de conclusão do módulo ou do curso, a gente tem que inicialmente, para dar o pontapé aí, ter a delimitação temática. O que é isso? Toda pesquisa científica, o aluno ele precisa ter em mente qual é o tema que ele quer trabalhar. Porque a partir daí é que a gente vai conseguir os outros elementos. Porque se eu não tenho a temática, eu não consigo desenvolver. Então a primeira coisa que vocês vão fazer neste instante é escolher um tema dentro, obviamente, das disciplinas que já foram estudadas aí neste módulo, né? E, como eu sempre digo, eu gosto de deixar essa tarefa para o próprio aluno fazer. Por quê? O que é que você tem que ser evidenciado para a escolha de um tema? A sua aproximação à temática, né? Obviamente você já deve ter visto que dentro deste módulo você estudou matérias importantes, fundamentais para o desenvolvimento de nossa atividade na área de enfermagem. Sobretudo a ética. Então, temos aí, se a gente for elencar aqui números de temas, a gente vai passar o dia todo aqui. Mas a gente pode sugerir, mas nunca essa sugestão seja absoluta. O que é que tem que trazer essa temática? O aluno ele precisa ver a vivência dele dentro, obviamente, do que já foi estudado, ver a sua aproximação para a temática, para assim o seu trabalho ele fluir. Porque se você começa a escrever de algo que você não goste, sinceramente vai ser um tédio. Então assim, vamos analisar aí para discutir esse tema inicial, o que é que você mais se aproximou aí neste primeiro módulo. O que é que você mais se aproximou? O que você mais se identificou para a escolha de uma temática? Ora, você se identificou aí, sobretudo neste momento atual, com a biossegurança, né? Elementos aí de prevenção que é super importante. Sem a prevenção, nós não iniciamos o nosso dia a dia, a nossa tarefa na assistência. Então, a prevenção é super importante. Então a biossegurança aí, trabalhar com os EPIs, né? A importância da biossegurança nesse cenário de pandemia, num cenário de infecção, né? Então temos vários temas para sugerir aí, mas se você se aproximou com essa temática, aí a gente vai trabalhar em cima dela. Se não, ética é um tema importante, um componente curricular, que você pode tirar um tema ali importante da ética, sobretudo quando a gente vai falar da bioética, né? E esse cenário ele traz muitas maravilhas para a gente aí, porque neste contexto onde muitas das vezes a vontade, ou seja, os princípios éticos está baseado aí na autonomia, né? Na autonomia do paciente, um dos princípios éticos, autonomia, né? Beneficência, não maleficência e justiça, né? São os 4 princípios éticos, bioéticos mais conhecidos aí e estudados. Dentro da autonomia a gente pode trabalhar a autonomia do paciente frente a um tratamento, né?
a escolha do paciente vista o seu tratamento, que às vezes o tratamento é doloroso, sobretudo nessa fase aí que a gente está trabalhando muito sobre cuidados paliativos, né? Eu quero me submeter a essa intervenção, mesmo ela sendo dolorosa. O paciente ele precisa ter autonomia sobre o seu tratamento. Claro que em algumas situações a lei ela é bem clara quando ela diz que se essa autonomia ela for prejudicial a outros, ou que venha a ser um caso onde seja prejudicado a vida, que é um dos nossos maiores bens tutelados, aí não. Aí, obviamente, a vida ela vai estar em primeiro lugar. Então a autonomia dele aí vai ser cesseada por conta de um fator maior que está sobressaindo a esse princípio bioético, que é a tutela da vida, né? Então, assim, essa é um tema também muito importante e que eu particularmente gosto muito, e que vocês podem também trabalhar isso aí dentro desse cenário que você já, desse componente curricular que você já pegaram. Entendendo isso, vocês escolhendo o tema e delimitando, a gente precisa entender o que é que a gente vai fazer. O que é um trabalho de conclusão do módulo. A gente vai, claro, abordar uma temática que a gente se aproxime e que venha a ser de relevância para mim e para o leitor que venha ler após a minha escrita, após ele terminar. O modelo a ser feito é uma revisão bibliográfica, que também é um tipo aí de pesquisa, né? A pesquisa bibliográfica. Ela praticamente aí é uma etapa inicial de todos os outros tipos de pesquisa, de artigos científicos, né? De pesquisa exploratória e vários outros tipos de pesquisa que nós temos aí nesse cenário, e que o levantamento bibliográfico, e abro esse parênteses aqui, não confundir pesquisa bibliográfica com levantamento bibliográfico, se difere muito, enquanto a pesquisa bibliográfica é qualquer pesquisa que você vai fazer, ela é colocada ali como um tipo de pesquisa. E o levantamento não. O levantamento você vai buscar ferramentas, né, referencial teórico para consubstanciar o seu pensamento, para colocar ali elementos que a ciência traga como positivo, elementos que a ciência traga como validados. Esses elementos validados é que vai nos dar uma percepção maior do que nós estamos estudando e vai valorar essa leitura. Entende? Então, por isso que é importante hoje, nesse cenário a gente está vendo muito alguns questionamentos aí. Usa o medicamento ou não? Não temos dados científicos positivos ou relevantes que venham me dar ferramentas legais para a utilização. Por outro lado, se o bem tutelado ali naquele momento, se já houve experimentos e aquele estudo que não foi um estudo randomizado, né? Não foi um ensaio clínico que eu pego pessoas e analiso um grande número de pessoas e vejo que aquelas pessoas tiveram dados positivos com o uso ou não, entende? Isso aí é que vem nos dar uma ferramenta legal para consubstanciar aí o meu conteúdo da minha pesquisa. Então, como fazer uma pesquisa bibliográfica? Primeira coisa é você buscar o seu referencial teórico. Escolher o tema. Agora, quem são os autores que falam de forma muito atual sobre essa temática? Então, aí, agora você vai buscar o seu referencial teórico. E a gente tem várias formas de buscar. Livros atualizados. Temos várias bases de dados aí que a gente pode buscar. A BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde, o Lilacs e vários outros aí que a gente pode
No Google Acadêmico também pode ser utilizado, mas com algumas ressalvas. Mas mais utilizados aí como ferramenta é a BVS e o Lilacs. Você vai buscar o que? Artigos científicos novos que venham, que estejam ligados à sua temática, de acordo com os descritores que você vai também conseguir analisar ali. Esses descritores são as palavras-chave que você precisa buscar para ele lhe dar artigos novos sobre a sua temática. Isso é super importante. Então você já vai buscar aí uma base de dados. Ah, professor, eu tenho livros que... Beleza, se o livro tem lá, a gente precisa buscar esse referencial teórico e anotar, tirar o que tem daquele livro e buscar algo mais. Entende? Porque a gente precisa de mais de uma referência bibliográfica aí, a depender do tema. Né? Então a gente já tira ali, sublinha, se você tem um tema lá falando sobre ética e bioética, esse é o seu tema. Beleza. No contexto atual aí de pandemia, né? Só exemplos aqui que eu estou dando. Então você vai lá, vai buscar, né, com os descritores lá na Biblioteca Virtual de Saúde, com o Dex ou no Google Acadêmico. O Dex coloca a palavra-chave, vai aparecer vários artigos lá. E aí você já vai buscar o que? Já vai guardar ali, que vai servir para a sua referência bibliográfica lá no final. Então, fazendo isso, buscou leitura agora. Leitura de todo o material que vocês têm. Temos pouco tempo, verdade. Mas assim, precisamos ler. É esse momento agora que eu sempre falo isso. No momento da dificuldade que a gente encontra uma oportunidade. A oportunidade de você crescer, de você se reinventar, de você ver que você, na verdade, você não tinha... Era falta de tempo. Não, era mais organização. E muitas das vezes o tempo existe, mas organizar o tempo é que a gente não está sabendo. Então o que acontece? Fazendo isso, buscou tudo, aí a gente vai iniciar aí falando sobre a estrutura, que é os elementos, que a gente chama de elemento pré-textual. Na regra da BNT tem isso, já foi disponibilizado, mas é importante você ler e acompanhar com as videoaulas para a gente chegar no denominador comum. Primeiramente a capa você vai informar ali o título, né, o nome do autor, o seu nome, se tiver o orientador, né, o orientador, com o nome também, a cidade e o ano ali embaixo. Folha de rosto, importante também que você vai botar ali, né, que esse trabalho faz parte aí de trabalho de conclusão de módulo, né, da disciplina tal, né, módulo tal, e isso ali também é muito bem descrito na regra da BNT, como o passo a passo, como é que faz. E aí o sumário, porque dedicatória, agradecimento, isso é opcional. Então não precisa a gente se focar muito nisso aí, mas a regra traz também. Que são elementos pré-textuais. O que é isso? Antes do texto, antes de entrar no texto, tem que ter isso, todo trabalho científico. E aí, quando a gente entra nos elementos textuais, a gente vai justamente entrar na introdução, que é super importante. Essa introdução é o momento de você prender o leitor. Como um professor meu sempre fala, ele diz que a introdução é o momento de você vender seu peixe. Então você precisa ter elementos. Através daquela pesquisa bibliográfica que você fez, trouxe elementos sólidos que vai consubstanciar aí o seu entendimento para a sua leitura, para a sua pesquisa. Então, feito isso, você vai trazer uma introdução, né? Apresentar aí um problema solucionado, né? E desenvolver aí esse problema. Geralmente a gente pega o que? Nesse problema a gente vai fazer uma delimitação dele, vai identificar a partir das suas leituras quais são as lacunas. Olha aí o que é importante, que aí o seu trabalho fica com o know-how. Quais são as lacunas que eu encontrei a partir das leituras de 10, 20 artigos científicos, mais livros, que não foi colocado nesse cenário aí da ética e da bioética, da biossegurança, né? Anatomia e fisiopatologia, olha aí, né? Que vocês já estudaram, então é super importante aí você trabalhar o cenário aí das doenças cardiovasculares, segunda causa-morte hoje aqui no Brasil. Então tudo isso é importante, aí você tem que perceber o que você se aproximou mais neste módulo para você desenvolver a sua temática. E o que é importante aí nessa identificação das lacunas é justamente você trazer algo novo,
se tem uma brecha, você trazer algo novo que o leitor, que possa chamar a atenção desse leitor. Né? E aí você trazer justamente isso, a importância, né? Justificar da importância social da sua pesquisa. Por que você quer trabalhar sobre aspectos bioéticos referentes à autonomia do paciente vítima de Covid-19. Né? Só exemplos, mais uma vez estou dizendo. Né? Não tem nenhum conflito aqui de interesse, como a gente diz. Por que você quer falar sobre isso? Justifica a importância social. Por que é importante isso? Porque nesse cenário de doenças cardiovasculares a gente precisa trabalhar a prevenção, né? Olha aí, trabalhar os determinantes sociais de saúde, alimentação, nutrição, atividade física, tudo isso é importante também. Então vai ser importante você focar nisso. E aí, depois da justificativa, você vai vir com os objetivos. Né? Os objetivos, porque os objetivos sempre um verbo no infinitivo, descrever, né? Salientar, abordar alguns aspectos gerais de tal temática. Né? E aí, depois disso, você vem com a estratégia metodológica. O que é isso? Que a gente chama de metodologia. Né? Você vai obviamente, falar o tipo de revisão de literatura que você vai fazer, né? Nesse caso aí é uma revisão bibliográfica, uma pesquisa biográfica, né, que vocês vão fazer. Escolher a base de dados, qual foi, a BVS, como eu falei aqui, os descritores. E aí depois você vem com os resultados, considerações finais e referência. Esse aí é a estrutura para você montar o seu trabalho. Entendam que logo após a referência, se tiver algum apêndice, pode botar anexo ao glossário, mas não aconselho nesse momento. Deixa para lá para o TCC. Então, assim, feito esse escopo aí, você pode dar seguimento. Né? Agora, o que é que eu quero lhe dizer? O que é importante aqui nesse primeiro momento é você entender a regra, né? Ler o passo a passo lá. Aqui a gente fez um esqueleto de forma rápida, não tem como a gente em 15, 20 minutos a gente aqui falar sobre tudo, mas o que é importante é você pegar a norma, ler, pegar esse esqueleto aí que eu disponibilizei para vocês e começar a fazer leitura da temática, buscar artigos, livros que falem sobre o tema que você quer. Então isso tem que ser feito quanto antes, para você já ter o tema e já buscar um referencial, para aí a gente progredir. Tranquilo? Forte abraço, desejo sucesso aí a todos e que a gente consiga nos ver o mais rápido possível. Forte abraço.